No silêncio da noite lisboeta, João ouviu a voz do irmão ecoar pelo corredor da casa familiar em Alfama. Sim, o meu irmão gay é o criado aqui em casa. Cuida de tudo enquanto os pais estão fora. As palavras cortaram como uma faca, vindas do telefone de Pedro, que ria com um amigo distante. João, paralisado à porta do quarto, sentiu o mundo desabar. Ele, que havia convidado o irmão para ficar durante a ausência dos pais em viagem, agora enfrentava a traição crua de alguém que partilhava o seu sangue. João recuou para o seu quarto, o coração acelerado, as mãos tremendo enquanto fechava a porta com cuidado para não fazer barulho. Aos 28 anos, ele sempre soubera que a sua orientação sexual era um segredo mal guardado na família conservadora, mas ouvir Pedro ridicularizá-lo assim, reduzindo-o a um estereótipo humilhante, era um golpe que ele não esperava. Ele havia aberto a casa, cozinhado refeições, arrumado tudo, na esperança de reaproximar os irmãos distantes desde a adolescência, quando Pedro se mudara para o Porto para trabalhar como engenheiro. Mas agora, aquela zombaria revelava o abismo entre eles. Pedro, o filho mais velho, heterossexual e casado, via João como uma piada, um criado gay que servia aos caprichos familiares. Na manhã seguinte, João acordou cedo, o sol filtrando pelas persianas antigas da casa de pedra. Ele preparou o pequeno almoço como de costume, pão fresco, queijo e café forte, mas o seu estômago revirava-se de náusea. Pedro desceu as escadas, bocejando, com o telemóvel na mão, alheio ao que o irmão ouvira. Bom dia, maninho. Cheiras bem a café, disse Pedro com um sorriso casual, sentando-se à mesa. João forçou um aceno, servindo a chávena, mas por dentro questionava cada decisão, porque insistir em convidar Pedro. Os pais, aposentados e em férias no Algarve por 2 semanas, haviam deixado a casa aos cuidados de João, que vivia ali sozinho desde que terminara a universidade em literatura. Ele trabalhava como professor numa escola secundária, um emprego estável mas modesto, que lhe permitia esconder a sua vida pessoal dos olhares curiosos da sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas. Enquanto Pedro comia, falando sobre o seu trabalho no Porto e a esposa que o esperava, João lutava contra o impulso de confrontá-lo. E tu, João? Ainda solteiro? Devias arranjar uma namorada, homem. Aos 28, já estás a ficar para titio? Brincou Pedro, sem malícia aparente, mas as palavras ecoavam a zombaria da noite anterior. João engoliu em seco, respondendo vagamente sobre o trabalho, mas o seu mente viajava para Miguel, o homem que amava em segredo há 2 anos. Miguel, um artista de 30 anos, pintor de rua em Belém, com quem partilhava noites roubadas em apartamentos alugados ou passeios discretos pelo Tejo. Eles haviam conhecido num festival de arte em Lisboa, onde João, atraído pela intensidade dos quadros de Miguel, iniciara uma conversa que evoluíra para algo profundo. Mas na família de João, ser gay era um tabu, um pecado sussurrado nas missas dominicais, e ele temia o julgamento não só dos pais, mas da sociedade que ainda via casais homossexuais com desconfiança, apesar das leis progressistas. À tarde, João saiu para encontrar Miguel num café escondido em Chiado. O ar cheirava a pastéis de nata e a chuva recente, e Miguel esperava-o com um sorriso que iluminava o seu rosto moreno. O que se passa, amor? Pareces tenso? Perguntou Miguel, pegando na mão de João debaixo da mesa. João hesitou, mas acabou por contar o incidente com Pedro, as palavras cruéis que o reduziram a um estereótipo. Miguel ouviu em silêncio, os olhos verdes carregados de empatia. Tens de confrontá-lo, João. Não podes viver assim, escondido na tua própria casa. Eu sei que a tua família é tradicional, mas tu mereces respeito. João abanou a cabeça, recordando as histórias da infância, o pai, um antigo militar, que elogiava Pedro pelo seu casamento e carreira, enquanto via João como sensível da família. A mãe, devota católica, que rezava pela salvação dos filhos, ignorando os sinais da orientação de João. De volta à casa, João encontrou Pedro a ver televisão, bebendo uma cerveja. O irmão propôs uma saída noturna. Vamos ao Bairro Alto, beber uns copos como nos velhos tempos. João aceitou, na esperança de encontrar um momento para falar, mas a noite transformou-se num turbilhão de álcool e conversas superficiais. Pedro, embriagado, começou a falar de política, criticando as modas modernas, como o casamento gay. É uma aberração, maninho. A família tradicional é que conta. João sentiu a raiva subir, mas calou-se, bebendo mais para anestesiar a dor. No regresso a casa, tropeçando nas calçadas íngremes, Pedro apoiou-se no ombro de João. Tu és um bom tipo, mesmo sendo. Tu sabes. As palavras pairaram no ar, quase confissão de preconceito, e João decidiu que no dia seguinte confrontaria o irmão. Mas o que ganharia com isso? A perda da família, ou uma liberdade custosa?
A tensão acumulava-se como nuvens sobre o Tejo. João passou a noite em claro, pesando as opções: ignorar e manter a paz frágil, ou arriscar tudo por honestidade. Miguel mandou uma mensagem: amo-te. Sê forte. Pela manhã, com Pedro ainda a dormir, João saiu para o trabalho, lecionando literatura a adolescentes que debatiam temas de identidade em romances clássicos. Um aluno perguntou sobre personagens homossexuais em obras portuguesas, e João respondeu com cuidado, sentindo a hipocrisia da sua própria vida. Ao voltar, encontrou Pedro a arrumar malas, decidira voltar mais cedo para o Porto. A mulher liga-me, saudades dela, explicou. João viu aí uma oportunidade perdida, mas também um alívio temporário. No entanto, ao despedir-se, Pedro abraçou-o: cuida-te, criado. O tom era brincalhão, mas João soube que era intencional. A porta fechou-se, deixando João sozinho com as suas dúvidas, mas determinado a mudar. Os dias seguintes foram um vórtice de emoções para João. Com a casa vazia novamente, ele convidou Miguel para ficar uns dias, um risco calculado agora que Pedro se fora. Miguel chegou com a sua mala de artista, cheia de telas e pincéis, e pela primeira vez, eles partilharam um espaço familiar como um casal. Isto é o que merecemos, João. Uma vida normal, disse Miguel enquanto cozinhavam juntos na cozinha antiga. Mas João sentia o peso da tradição, as fotos de família nas paredes, o crucifixo na sala, recordavam-lhe o abismo entre o seu amor e as expectativas sociais. Em Portugal, apesar do progresso, o casamento gay legal desde 2010, as pequenas cidades e famílias conservadoras ainda resistiam, vendo-o como uma ameaça à moral católica. Miguel, mais ousado, encorajava João a assumir-se. Lembra-te do que aconteceu com o teu irmão. Se não falares, ele continuará a zombar pelas costas. Eles passearam por Lisboa, de mãos dadas em ruas menos frequentadas, mas João soltava a mão sempre que via alguém conhecido. Uma tarde, no mirador com vista para o castelo de São Jorge, Miguel confrontou-o: estás a sacrificar-nos por medo. Eu amo-te, mas não posso viver na sombra para sempre. João sentiu o pânico. Perder Miguel seria devastador, mas revelar-se à família poderia significar rejeição total. Ele recordou a infância em Alfama, onde os vizinhos fofocavam sobre solteirões e a igreja pregava contra o pecado sodomita. Pedro, influenciado por isso, via a homossexualidade como fraqueza. Entretanto, Pedro ligou, anunciando uma visita surpresa com a esposa, Ana. Vamos passar o fim de semana aí, maninho. Os pais voltam na próxima semana, mas quero ver-te. João entrou em pânico, Miguel ainda estava lá. Ele pediu a Miguel para sair temporariamente, é só por uns dias. Não estou pronto. Miguel, magoado, concordou, mas avisou: isto é uma traição a nós mesmos. Quando Pedro e Ana chegaram, a casa encheu-se de risos falsos. Ana, uma professora primária devota, elogiava a arrumação: João, és um anjo doméstico. As palavras ecoavam a zombaria de Pedro, e João sentiu-se reduzido novamente. Durante o jantar, Pedro falou de filhos: tu devias casar, João. Ter uma família como a nossa. João engoliu a raiva, mas Ana notou a tensão: algo errado. Naquela noite, João ouviu Pedro e Ana discutirem no quarto de hóspedes. Ele é gay, Ana. Vi mensagens no telemóvel dele uma vez. Mas é o meu irmão, coitado. Ana respondeu: temos de rezar por ele. É uma doença moderna. As palavras foram um soco, não só Pedro, mas a cunhada também o via como defeituoso. João confrontou-os na manhã seguinte, no pequeno almoço. Ouvi-vos ontem. É assim que me vêem? Um coitado gay. Pedro corou: maninho, não é isso. É só. A igreja ensina que é errado. Mas amo-te na mesma. Ana interveio: João, podemos ajudar-te. Há terapias. A discussão escalou, com João defendendo o seu amor por Miguel: é quem sou. Não é uma escolha. Pedro explodiu: escolha ou não, estás a envergonhar a família. Os pais vão morrer se souberem. João sentiu o mundo girar. Ele expulsou-os, gritando que não precisava da sua ajuda. Pedro partiu furioso: vais arrepender-te disto. Sozinho, João ligou a Miguel, chorando: confrontei-os. Mas perdi o meu irmão. Miguel veio correndo, abraçando-o: ganhaste a ti mesmo. Mas o preço era alto, rumores espalharam-se no bairro, vizinhos sussurravam. No trabalho, um colega conservador questionou: ouvi coisas sobre ti. É verdade. João negou:
mas a pressão montava. Ele decidiu contar aos pais por telefone, antes que Pedro o fizesse. A mãe chorou: meu filho, como pudeste? Vamos rezar. O pai, silencioso, desligou. A rejeição familiar era um vazio imenso. Miguel apoiou, mas a relação tensou-se. Preciso de tempo, disse João. Miguel, compreensivo mas ferido, deu espaço. João refletiu sobre as escolhas. Esconder-se teria preservado a paz, mas a custo da alma. Confrontar trouxera dor, mas também liberdade. Uma semana depois, Pedro mandou uma mensagem: desculpa. Falei com um padre progressista. Talvez esteja errado. Era um vislumbre de esperança, mas João questionava se valia a pena perdoar. A sociedade portuguesa, dividida entre tradição e modernidade, espelhava o seu conflito interno. Com os pais de volta, a casa em Alfama tornou-se um campo de batalha silencioso. A mãe, Maria, evitava olhares, rezando o terço mais vezes ao dia. O pai, António, um homem de poucas palavras, limitava-se a grunhidos: faz o que quiseres, mas não na nossa casa. João sentia-se um estranho no lar da infância, as paredes e quando julgamentos não ditos. Ele continuou a ver Miguel em segredo, mas cada encontro era tingido de culpa. Era esta a vida que queria, cheia de mentiras e danos colaterais. Pedro, do Porto, ligava esporadicamente, tentando reconciliar-se. Maninho, falei com Ana. Ela exagera com a religião. Vamos conversar. Mas João recusava, a traição ainda fresca. Ele mergulhou no trabalho, ensinando sobre autores como Fernando Pessoa, cujos heterónimos espelhavam a sua identidade fragmentada. Um aluno gay confidenciou-se a ele, inspirando João a ser mais aberto na sala de aula, mas o diretor, conservador, avisou: cuidado com temas sensíveis. Pais queixam-se. A pressão social em Lisboa, apesar da vibrante cena LGBT no Príncipe Real, ainda sufocava nas periferias familiares. Miguel, frustrado com o secretismo, propôs uma viagem: vamos para o Alentejo, só nós. Esquece a família por uns dias. João aceitou, e na estrada para Évora, com o sol a bater no carro, eles partilharam sonhos. Miguel queria expor os seus quadros sobre amor, João, escrever um livro sobre identidade. Mas em Évora, num hotel rústico, uma discussão explodiu. Miguel acusou: estás a usar-me como escape, mas não assumes publicamente. João rebateu: perdi a família por ti. Que mais queres? A briga terminou em lágrimas, com Miguel saindo para caminhar sozinho. João ficou no quarto, questionando se o amor valia o isolamento. De volta a Lisboa, os pais confrontaram-no. Pedro contou tudo. Como pudeste esconder? Maria chorava: é contra Deus. António, mais prático: pensa na nossa reputação. No bairro, falam. João defendeu-se: é a minha vida. A Miguel. Os pais baniram Miguel da casa, forçando João a escolher família ou amor. Ele optou por sair, alugando um pequeno apartamento em Bairro Alto. É o preço da honestidade, pensou, mas a solidão pesava. Miguel mudou-se com ele, mas a relação azedou com discussões sobre compromisso. Quero casar, João. Mas tu hesitas, disse Miguel. Uma traição veio de onde menos esperava. Um amigo comum revelou que Miguel havia flertado com outro homem num bar, para testar se estavas comprometido. João sentiu-se traído, depois de tudo que sacrifiquei. Miguel admitiu: foi um erro, estava frustrado. A confiança abalada levou a uma separação temporária. João voltou à casa dos pais, humilhado, e Pedro veio visitá-lo: viu o que fizeste. Foi corajoso. Eu errei em zombar. Mas João via hipocrisia: Pedro só mudara após ver o dano. Eles conversaram longamente, Pedro admitindo medos próprios, um tio gay ostracizado na família. Temi ser como ele, confessou. João perdoou parcialmente, mas o dano era irreversível. Ele reatou com Miguel, mas com condições: terapia de casal. Na sociedade portuguesa, onde o orgulho gay crescia mas o preconceito persistia, João lutava por aceitação. Um evento LGBT em Lisboa inspirou, viu casais felizes, famílias apoiantes. Talvez haja esperança, pensou. Mas o custo, perda de amigos conservadores, olhares no trabalho, era alto. Ele questionava: valia a pena? A reconciliação com a família foi lenta e dolorosa. Maria, influenciada por um padre liberal, começou a aceitar: Deus ama todos. António, relutante, permitiu visitas de Miguel. Mas Pedro, agora aliado,
exagerava no apoio, convidando-os para o Porto. João via nisso uma compensação pela zombaria inicial, mas aceitava. No entanto, uma crise abalou tudo. Ana, grávida, sofreu um aborto espontâneo, culpando o stress familiar causado por João. A tua escolha trouxe maldição, acusou ela. Pedro defendeu João, mas a família dividiu-se novamente. João sentiu culpa irracional. Será que a minha honestidade destruiu tudo? Miguel apoiou. Não é culpa tua. São preconceitos deles. Mas João mergulhou em depressão, questionando decisões. No apartamento, discussões com Miguel intensificaram-se. Queres voltar ao armário por eles? João rebateu. Perdi tanto. Talvez devesse. A tensão culminou numa noite chuvosa, quando Miguel saiu furioso, deixando João sozinho. Ele ligou a Pedro. Ajuda-me. Estou perdido. Pedro veio, e pela primeira vez, conversaram abertamente sobre infância, medos e sociedade. Portugal mudou, mas nós demoramos, disse Pedro. Miguel voltou, e eles decidiram casar num registro civil discreto. Os pais compareceram, tensos mas presentes. Pedro foi padrinho, um gesto de redenção. Mas no dia, Ana boicotou. Não aprovo. A cerimónia foi bittersweet, com João sentindo a ausência. Após, a vida estabilizou, João publicou artigos sobre identidade LGBT, ganhando respeito no trabalho. Miguel expôs quadros inspirados na sua jornada. Mas o preço era visível, relações familiares frias, amigos perdidos. Uma traição final veio de Pedro. Numa reunião familiar, ele admitiu ter espalhado rumores iniciais para proteger João, forçando-o a confrontar. Achei que te ajudaria a mudar, confessou. João sentiu-se manipulado. Traíste-me 2 vezes. Ele cortou contato, focando em Miguel. A sociedade, com marchas Pride, oferecia consolo, mas o dano interno persistia. João refletia, as escolhas certas sempre custam caro. Com o casamento, João e Miguel construíram uma vida em Lisboa, adotando rotinas que desafiavam normas. João ascendeu na carreira, tornando-se coordenador de programas inclusivos na escola. Miguel ganhou fama com exposições sobre temas queer. Mas as cicatrizes familiares permaneciam. Os pais visitavam esporadicamente, Maria trazendo bolos como gesto de paz, António calado. Pedro, arrependido, tentava reconectar via mensagens. Saudades, maninho. João respondia friamente, o perdão lento. Uma reviravolta veio quando Pedro divorciou-se de Ana, citando diferenças irreconciliáveis. Ela era tóxica com a religião, explicou no encontro em Lisboa. João viu paralelismos. Pedro também lutava contra expectativas sociais. Eles reconstruíram laços, Pedro admitindo, a minha zombaria era medo projetado. João perdoou, mas avisou, o dano custou-me anos. Juntos, participaram numa marcha Pride, Pedro segurando uma bandeira arco-íris, um ato de expiação. Miguel e João enfrentaram novos desafios, a adoção. Em Portugal, legal mas burocrática, eles iniciaram o processo, mas opositores familiares ressurgiram. Maria opôs, uma criança precisa de mãe e pai. João argumentou, amor é o que conta. A luta expôs Mauta Nocé, priorizar tradição ou igualdade. Eles adotaram uma criança órfã, Tomás, de 5 anos, trazendo alegria mas escrutínio social. Vizinhos comentavam, escola questionava, mas João defendia ferozmente. Anos passaram, com alto e baixos. João escreveu um memoir, expondo a jornada, inspirando outros. Mas refletia sobre custos, perda inicial de identidade, traições, isolamento. No final, num pôr do sol no Tejo com Miguel e Tomás, sentiu paz. A sociedade evoluía, mas indivíduos pagavam o preço. Será que confrontar preconceitos familiares sempre justifica o sofrimento pessoal, ou por vezes o silêncio preserva mais do que revela?